E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e vocês estão no canal Arte e Ciência. No vídeo de hoje, nós continuaremos falando sobre diagramas de fases. Hoje a gente vai continuar aí da sequência a esses vídeos, falando sobre equilíbrio sólido e líquido, mas falando da fusão e da solidificação da substância. Acompanhe aí. Para falar sobre equilíbrio sólido e líquido, nós vamos pegar como base aqui duas figuras que representa a curva de aquecimento e a curva de resfriamento de duas substâncias. Quando temos uma curva de aquecimento, então nós temos o primeiro momento, já que estamos falando de sólido líquido, o corpo está aqui no estado sólido, uma substância no estado sólido, e esta substância tende a se transformar, mudar de fase para o estado líquido. Então aqui, estado líquido. Entre a passagem de estado sólido para líquido, tem aqui um momento que é chamado de fusão. E aí, esse corpo recebe dois tipos de calor. Um calor que é chamado de calor sensível, que muda a sua temperatura, e um que é chamado de calor latente, que muda a sua fase, o seu estado físico. Então, no momento em que ele está no estado sólido e começa a receber calor para se transformar em líquido, ele tem aqui um calor que é chamado de calor sensível. No momento em que ele está na passagem aí para o estado líquido, que é chamado de fusão, o calor que ele recebe é latente. Depois que se transforma em líquido, novamente ele começa a receber, ele continua recebendo calor, mas agora é chamado de calor sensível novamente. Isso é assunto para ser estudado em outro vídeo, mas como o gráfico aqui fala de curva de aquecimento e de resfriamento, para entender o processo de equilíbrio líquido-sólido, aí nós precisamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Então, o nosso TF aqui é a temperatura de fusão, e esta temperatura de fusão é o ponto exatamente aqui em equilíbrio entre o estado sólido e o estado líquido. Agora veja no segundo gráfico. No segundo gráfico, na segunda figura, nós temos aqui uma temperatura de solidificação. Por quê? Porque o corpo está, a princípio, no estado sólido. Está no estado sólido. E ele passa para o estado líquido. Entre a passagem do estado sólido para o estado líquido, nós temos aqui o processo chamado de solidificação. E aí, no sólido, enquanto ele está no estado sólido, ele recebe calor que é chamado de sensível. Quando chega entre o sólido e líquido, o calor agora recebido é um calor chamado de calor latente. E quando ele se transforma agora para líquido, aí ele começa novamente a receber calor sensível. Então, na passagem, quando uma substância muda o seu estado físico, ele pode estar recebendo calor latente e calor sensível. Agora, se ele não muda o estado físico, o calor que ele recebe é o calor sensível. Quando tem a mudança, está incluído aí um calor latente também. Então, o nosso gráfico aqui, podemos representar esse carinha aqui, ó, esse Lzinho, como calor latente aqui no aquecimento. L, ele vai ser a quantidade de calor latente que tem um valor se a gente considerar que estas substâncias aqui é água. Se eu considerar que estas substâncias aqui em observação, em estudo aqui no gráfico é água, aí eu tenho um valor fixo para ele. Cada substância tem o seu calor latente, depende da substância. A água, ela precisa de 80 calorias por grama. Para quê? Para fazer o processo de fusão. Se ela não conseguir 80 calorias por grama, em cada grama de água ali no recipiente, ela não consegue fazer o processo de fusão. E para se resfriar, quando está no estado sólido, para se transformar no estado líquido, ela precisa perder também a mesma quantidade. Então eu vou dizer que L, que é o calor latente, ele vai ser igual a menos 80 caloria por grama. Esse L a gente chama aqui de solidificação, e para fusão a gente
põe um Fzinho aqui só para dizer que é de fusão, certo? Então, para todos os efeitos, eu vou colocar aqui no cantinho, o nosso LF é o calor latente de fusão. O LS é o calor latente de solidificação. Vamos agora acompanhar um processo de... No processo de fusão e de solidificação, em determinadas substâncias diferentes, tanto para a água quanto para o CO2, para a gente compreender melhor um pouquinho. Pessoal, vamos falar agora sobre substâncias que se dilatam na fusão. Então, esta substância aqui é o CO2. É claro que não é só o CO2, a maioria das substâncias elas se dilatam no processo de fusão, ou seja, quando a substância está se transformando de sólido para líquido. Então, se essas substâncias se dilatam, é porque o volume no estado sólido era menor do que o volume no estado líquido. Então, o volume inicial ele é menor do que o volume final. Ou eu posso dizer simplesmente que o volume no estado sólido é menor que o volume no estado líquido. E aí vamos olhar para o gráficozinho, para a nossa figura, e ver que aqui eu tenho a pressão exercida sobre o CO2, e aqui eu tenho a temperatura em que ele precisa para mudar de fase. Nós temos aqui o nosso ponto triplo, que já foi falado em outros vídeos. Basta você ver na playlist aí que tem vídeo falando sobre isso, sobre o diagrama de fases das substâncias, e lá tem o CO2. Então aqui nós pegamos apenas o diagrama de mudança de fase de sólido para líquido. Então, nós temos aqui uma curva que é chamada de curva de fusão. Curva de fusão. Esta curva de fusão, ela faz a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, tudo que está do lado de cá, do sólido, o CO2 está aí em estado sólido. Quando você passa para o estado líquido, perceba que o gráfico ele vai aumentando. Tem um deslocamento aqui, no meu caso aqui, para a minha direita, né? E aí vamos fazer mais ou menos aqui um teste. Ó. Se eu tenho a pressão, ela aumenta, se a pressão vai aumentando, a tendência é que a temperatura de fusão do CO2 também aumenta. Então, cada vez que você aumenta a pressão, aumenta também a temperatura de fusão. Isso aqui é a tendência base para as substâncias. As substâncias deveriam atender isso aí. Se você aumenta a pressão, você também aumenta o ponto de fusão dele, certo? Então podemos colocar assim, ó, pressão 1. Se a pressão 1 ela é menor do que a pressão 2, nós temos aqui que a temperatura 1 também é menor do que a temperatura 2. Ok? Pressão aumenta, temperatura também aumenta. Pessoal, agora vamos falar sobre substâncias que acontece o contrário, em que ela se contrai no processo de fusão. Então, olhando para a nossa figura, nós temos aqui algumas substâncias, por exemplo, a água, uma das poucas, né, a mais abundante, a mais utilizada, a água. Existem outras, como ferro, como bismuto, algumas outras substâncias que pode acontecer isso aí, mas a água é o mais utilizado, é o mais popular, o mais conhecido da gente. E isso é perceptível no dia a dia, quando você põe um recipiente no congelador com água e
ele está muito cheio e às vezes você percebe que quando você retira ele está lascado, ele abriu alguma parte ali, porque houve esse processo aqui inverso, que será explicado também mais em outro vídeo, falando de dilatação dos volumes, dilatação dos líquidos, e não aqui. Mas o fenômeno que acontece lá é devido a essa observação aqui, ó. É claro que a pressão exercida lá é uma só, a gente não usa a variação de pressão. O nosso objetivo aqui é usar a variação de pressão. Então acompanhe aqui, ó. Veja que eu tenho aqui o nosso ponto triplo, e temos aqui uma linha vermelha, que é o nosso gráfico. Veja que esta linha está invertida em relação à outra que a gente viu com o CO2. Aqui eu tenho que, se a pressão ela é baixa, quando a pressão é baixa, a temperatura ela é um pouco elevada, vamos dizer assim, precisa de uma temperatura maior. De aumenta a pressão 2, vamos chamar aqui, pressão 1 e pressão 2. Se você aumenta a pressão, você vai ter aqui relacionado a uma temperatura que vai ser menor, certo? Então vamos entender mais algumas coisas. Nós temos aqui dentro a parte que a água está no estado sólido, e aqui a parte em que a água está no estado líquido. E essa curva é uma curva de fusão. Curva de fusão da água. Agora, fazendo uma comparação em relação ao outro gráfico, quando se falava em CO2, nós podemos ver aqui o seguinte, que o volume inicial, ele era maior, então o volume diminuiu. Por quê? Porque houve uma contração. Se houve uma contração, o volume diminuiu. Você pode dizer que o volume da água, a água no estado sólido, ela era maior do que o volume da água no estado líquido. E aí temos mais só uma observaçãozinha. Então nós podemos, enquanto no outro gráfico nós vimos que era diretamente, aqui é o inverso em relação à pressão e temperatura. Ó. Quando eu tenho, vou colocar aqui, a pressão 1, ela é maior, ela é menor do que a pressão 2, mas veja que a temperatura 1, tá aqui, ó, temperatura 1, e aqui temperatura 2. Veja que aqui, enquanto a pressão aumenta, a temperatura diminui. Você tem P1, que corresponde a uma temperatura maior, e você tem P2, que corresponde a uma temperatura menor. E aí, eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha que vai mostrar o seguinte. A água no seu estado sólido e a pressão aplicada sobre ela relacionada com a temperatura de fusão. Então, quando a água está em 1 atm, 1 atmosférico, que é o nosso valor conhecido, eu preciso de 0 graus Celsius para ela se transformar em líquido. Mas se eu aumento a pressão para 8.1, veja que agora eu não preciso de tanto aquecimento, eu preciso de menos. Agora está menos 0,06. O valor aqui está negativo. E se eu aumento mais ainda, aumento para 135 a pressão, eu vou precisar agora de menos calor, está aqui negativo, menos 1. Então veja que quanto mais você aumenta a pressão, você sobe o valor da pressão, você tem que a temperatura ela diminui. Isso por quê? Porque nesse caso a água se contrai, avança do estado sólido para o estado líquido. Ao invés de aumentar, ela deveria aumentar, mas ela se contrai. Existem explicações para isso, mas a gente vê isso em outro vídeo, certo? Pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero vocês em outros vídeos aí. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, de curtir os nossos vídeos e de comentar, deixar aquele like aí pra gente.